Deus te abençoe, seja bem-vindo sempre ao nosso canal. Fica ligado nas coisas que a gente faz. Quero salientar que o canal é feito para pregações, formação. Outras coisas você precisa nos seguir também no Facebook. Comunidade Filho de João Batista. Lá você fica sabendo da nossa agenda, das novidades, das promoções, a cada mês tem promoção, dos nossos eventos, ok? E também o site www.filhodejoãobatista.com.br, onde conta todo o enredo da nossa comunidade. Você que tem interesse sobre o processo vocacional, está tudo explicadinho lá. E também é um e-commerce onde você adquire os nossos produtos. Então eu quero convidar você a nos seguir no canal, nos ensinamentos, a nos seguir no Facebook, em todos os giros que acontecem na comunidade, e também no site onde está a estrutura da comunidade. Desde já seja muito bem-vindo, e a comunidade Filho de João Batista nasceu para poder levar você aquilo que Deus quer, ok? Eu não vou ler o texto inteiro, porque ele é grande para a gente ganhar tempo, mas eu estou aqui com a minha Bíblia, ok? Lucas, capítulo 17, versículo 11, é a famosa... o texto da cura dos 10 leprosos, ok? Vamos lá. Primeiro eu quero que você entenda que no livro dos Levíticos, capítulo 13 e 14, está toda a fundamentação da lei de como deve se proceder o contato com os leprosos. No capítulo 13 de Levíticos, fala sobre o perigo da contaminação, da forma que eles têm que ser tratados, e fala sobre esse distanciamento das pessoas, até porque a lepra é contagiosa e ela passa de pessoa para pessoa. Então nós já vamos identificar que quando os leprosos chegaram até Jesus, eles eram 10, a Bíblia vai salientar que eles se manteram distantes. Por quê? Porque em Levíticos 13 dizia que eles tinham que ter uma certa distância. Nessa distância, eles gritaram: Jesus, tem compaixão de nós, ajuda a gente. Nós viemos aqui te pedir uma cura, um milagre. Jesus não disse, vocês estão curados, mas no coração de Jesus, ele estava liberando a cura sobre os 10. E Jesus mandou eles fazerem aquilo que o capítulo 14 dos Levíticos prescreve. Caso alguém, por milagre, porque é só um milagre, a lepra não tinha cura, caso alguém por um milagre se achasse curado da lepra, a primeira coisa que ele tinha que fazer era ir lá no templo, se apresentar ao sacerdote. Primeiro, porque o sacerdote era quem atestava a cura. Segundo, o sacerdote introduzia essa pessoa no templo e colocava essa pessoa como membro do templo e participante e servo lá naquele local. Então a Bíblia diz que os 10 vão em direção ao templo, crentes que estão sendo curados e vão sendo curados no meio do caminho e se destinam àquilo que Jesus disse e que é Levíticos capítulo 14. Irmãos, a primeira coisa que me preocupa aqui no texto desse vídeo é o seguinte: nos nossos dias há uma onda muito forte de cura e libertação. E isso é real. Eu, Moisés, prego encontros de cura-libertação, proclamo cura na vida das pessoas, embora não é o ministério, não tem ministério de cura-libertação. Mas depois da pregação da palavra e na unção daquele momento, Deus revela as coisas, Deus cura, Deus liberta. Claro, eu sei muito bem o quanto é importante as pessoas serem curadas. Mas o que mais me preocupa é que Deus quer muito mais salvar as pessoas do que curá-las. Porque às vezes a cura provoca um bem-estar na pessoa, mas não leva a ela a mudança de vida e não leva a ela a salvação. Então, a minha denúncia, não sei se a palavra é essa, é a seguinte: os leprosos foram até o templo, primeiro, para o sacerdote atestar a cura, é Levíticos 14. Segundo, para caminhar no templo agora com dignidade, porque agora eles não ficam mais na porta do templo do lado de fora pedindo esmola como mendigo. Agora eles vão ser inseridos como corpo do templo. As pessoas nos nossos dias, quando são curadas, elas não vão para o templo. A maioria das pessoas que são curadas não caminham mais na igreja.
elas são curadas, a barriga não dói mais, elas, vão embora cuidar da vida delas. Então, na minha opinião católica, se eu fui curado, Jesus mudou minha vida, nego, é me apresentar para o sacerdote, meter a cara na igreja e dizer: padre, me dá serviço, ocupa as minhas noites, ocupa final de semana. Eu estava doente, eu estava leproso, eu estava perdido, eu não sabia o que fazer. Jesus mudou a minha vida, e se a ordem é eu me apresentar ao sacerdote e eu vim servir o templo, eu vou começar a pagar o meu dízimo, o senhor pode me dar serviço, porque eternamente eu quero servir na casa do Senhor em gratidão pela cura que Ele me fez. Então eu tenho percebido nos nossos dias pelo Brasil afora, e fora do Brasil também, nos países que eu fui, isso é moda. A cada mês vai um pregador: cura e libertação, cura e libertação, cura e libertação. Uhul! Todo mundo é curado, todo mundo é liberto. Outros não, outros já são até viciados. Aquela cura é proclamada todo mês por um pregador diferente e a pessoa nunca fica curada. Tem gente que frequenta missa de cura e libertação toda semana há anos e nunca fica curada, nunca fica liberta. Já se tornou até viciante. Mas essa pessoa não caminha de verdade no templo, na igreja, na casa de Deus. Então, é mais importante para Deus nos salvar, nos inserir na igreja, nos deixar seguros na pedra que é Cristo, na igreja de Cristo, diante do sacerdote, que atesta que a nossa vida mudou. É mais importante isso do que uma cura física, ou um bem-estar, ou um milagre que Deus dá. Quantas pessoas nós oramos que tinham dificuldade de ter um filho, e depois que tiveram esse filho, largaram a igreja porque agora tem filho? Quantas pessoas pediram a Deus a vitória de um emprego e agora desapareceram do grupo de oração porque estão trabalhando e não tem tempo para... Então, mais importante é a vitória? É a cura? O milagre? Ou a nossa salvação? Então, o texto de Lucas 17, versículo de 11 a 19, diz que Jesus passeou direitinho em cima da lei de Levíticos, capítulo 14, mandando os 10 leprosos irem procurar o sacerdote, atestar a cura deles, servir no templo, entrar para dentro do templo agora e caminhar com dignidade. A minha denúncia é que as curas e as libertações e os milagres e as vitórias proclamadas nas músicas, nos livros, nos eventos, estão levando a pessoa a bem-estar pessoal e não estão levando elas a uma vida caminhante na salvação e no serviço do templo. Desculpa o meu ponto de vista, mas eu não posso acreditar numa cura sem igreja. E o meu caminho foi inverso. Nesses 24 anos caminhando com Deus, 23 pregando, eu posso te dizer que poucas vezes, nem me lembro, de curas que foram proclamadas ou reveladas para mim. Eu aprendi que com cura ou sem cura, dando certo ou dando errado, eu tinha que caminhar na casa do Senhor. As pessoas hoje querem tudo de Deus, sem a casa do Senhor. Infelizmente é um modismo hoje. É Cristo sem igreja. Vitória sem missa, dízimo, sacristia, adoração, jejum, Santa Missa. Entende? No meio desse processo, um dos 9 teve uma atitude diferente. E por que ele teve uma atitude diferente? Porque a Bíblia diz que ele é samaritano. E o samaritano obedeceu a Deus de ir caminhando para o templo. Só que os samaritanos não conseguem conceber a ideia de que Deus está por excelência dentro do templo. Por causa de um racha que teve lá na casa de Davi, onde teve o reino do norte, o reino do sul. O reino que se estabeleceu em Judá acredita piamente em Deus no templo. O reino que se estabeleceu na Samaria, portanto os samaritanos, não acreditam piamente que a presença de Deus está no templo. Então ele obedeceu indo para o templo. Ele obedeceu, mas no coração dele, ele não precisava fazer a mesma coisa dos outros 9. A relação dele com a cura era com a pessoa de Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que esse solitário voltou para agradecer a pessoa de Jesus pela cura. E é lindo a gente ler aqui que a Bíblia diz que ele se jogou
aos pés de Jesus em gratidão, como alguém que se debruça. A Bíblia não diz, mas quem sabe se debruça em lágrimas, porque ele recebeu uma vitória. E Jesus pergunta, não eram 9 que foram curados? É como se Jesus imaginasse, eu esperasse que os 10 fossem lá caminhar no templo, mas que também voltassem para ter uma experiência comigo de gratidão, uma coisa pessoal. Onde estão os outros 9? Só você que voltou? E aquele que voltou, além de caminhar com o templo, fez uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Tanto é que os outros 9, mesmo caminhando no templo, ficam esquecidos na história, e é exaltado o que foi, mas que também voltou. A segunda denúncia que eu faço é essa: a geração de hoje, além de não ir caminhar na igreja depois que é curado, também não volta para fazer uma experiência pessoal com Jesus. Nós conhecemos gente que foi curado de câncer, mas que ainda não conhece a experiência pessoal com Jesus Cristo. Não tem uma vida de conversão, não tem uma vida de santidade, não tem uma paixão louca por Jesus Cristo, não serve a Ele por gratidão, não trabalha para Ele, foi curado, mas não voltou aos pés de Jesus para fazer o agradecimento de gratidão. É necessário, irmãos, que isso aconteça. Muito necessário. É necessário que a gente cole nos pés, se lance nos pés do Mestre que nos deu a cura. Não tem cura desconecta de igreja, e não tem cura desconecta de uma paixão louca por Jesus Cristo. Exemplo disso, a Bíblia diz que Maria Madalena tinha 7 demônios. Jesus tirou os 7 demônios dela, e ela amou Jesus como esse leproso aqui, com tanta gratidão, que quando Jesus ressuscitou, apareceu primeiro para ela. A relação de Maria Madalena com Jesus Cristo é uma relação parecida com a relação desse leproso, que volta, que chora, que lança aos pés, que se joga no chão e voltar aos pés de Jesus. Você que luta por uma cura, não se esqueça, o dia que essa cura acontecer, meter a cara na casa do Senhor e voltar aos pés de Jesus para fazer a experiência de gratidão e permanecer com Ele. Que Deus te abençoe, que você seja perseverante. Esse vídeo não tem por meta criticar nada de cura, de libertação, nada. O que me preocupa é o pós-cura, o que está acontecendo com as pessoas. Que Deus abençoe, viva a Igreja Católica, viva Jesus Cristo, que nós possamos amadurecer e nos apaixonar por Ele e crescer em sabedoria, estatura e graça. Beijo!